Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Olá a todos, não é? Desse lado. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, meu querido amigo, minha querida amiga. Aqui estou eu, amigos do canal Mundo Espiritual. Antes de tudo, eu quero vos agradecer muito, não é? Por estar aqui. Para mim, sabem, é sempre um grande prazer. Eu todos os dias poder vir aqui levar até vocês desse lado, uma palavra de conforto, de paz, de serenidade, tento sempre passar uma mensagem que possa agregar valores em nossas vidas. Eu, na minha individualidade, eu fico muito feliz em poder sempre, penso eu, ajudar cada um de nós, porque eu ajudo vocês desse lado, ao mesmo tempo sou ajudado de alguma forma, não é? Eu sempre quero que vos desejar hoje que inclusivamente já está aqui no fim do dia, não é? No fim do dia, mas um dia lindo, belo e maravilhoso, um dia cheio de bênçãos, tranquilo e muita serenidade e paz, e esperando que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, possa, porque já abençoá-los onde quer que vocês estejam. Eu quero que vocês estejam bem, porque a nossa base, o nosso dia, o nosso fundamento, as nossas alegrias, tristezas, acima de tudo a nossa motivação e a nossa fé é a Bíblia, não é? A Bíblia. E a nossa base terá que sempre ser a motivação. Então, começando aqui por este livro, existem dois lados do interior de cada um de nós, um bom e o outro mau. É preciso alimentar um e lutar contra o outro. Nós somos aquilo que queremos ser. O lobo que deixamos sobressair alimenta o teu lobo, virtuoso, com boas ações, com bons sentimentos, com a superação do egoísmo, do ódio, da tristeza, com esforço, podemos ter uma vida muito mais saudável e feliz. O primeiro passo é tentar esquecer as mágoas, os rancores, as vinganças e tudo quanto nos pode destruir como um veneno. Nunca julgues pelas aparências. As coisas podem ser muito diferentes daquilo que a percepção capta. Se julgares pelo primeiro impulso, pela primeira impressão, podes cometer um grave erro. Quando julgas a partir de fragmentos, de coisas pequenas, normalmente erras e precisas de voltar atrás. E isso dá muito mais trabalho do que simplesmente acompanhar os fatos e ver a totalidade. Tem paciência e analisa com cuidado toda a realidade antes de julgar. Ilumina o meu dia, a cura do ressentimento. Para ler aqui, este é só para ler aqui uma pequenina parte. Depois de nos isolarmos no problema, achando que tudo aconteceu com o único objetivo de nos prejudicar, é preciso achar os responsáveis pela tragédia, já que precisamos nos desculpar por não termos chegado no horário previsto. Precisamos encontrar um culpado,
O congestionamento é um bom culpado, mas é impessoal e depois é comum demais. Quase todo mundo inventa a mesma desculpa sempre. Para curar o ressentimento é preciso acabar com os dois parceiros que ele nos arranjou, que são as desculpas e os culpados. É muito mais simples e bem mais verdadeiro assumirmos que somos nós limitados, dependentes de muitas coisas e que não temos o controle absoluto sobre as coisas que nos acontecem. Para ler só este bocadinho, a cura do ressentimento. E agora para ler aqui a Bíblia. A Bíblia que já saiu daqui de onde estava, não é? Pois é. A Bíblia que já saiu aqui de onde estava. Para ir aqui ao Salmo número 42 e o 43 também, que é pequeno. Como suspira a corça pela água corrente, assim a minha alma suspira por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei contemplar a face de Deus? Dia e noite as lágrimas são o meu alimento, porque toda a hora me perguntam, afinal, onde está o teu Deus? A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para a casa do Senhor, entre as vozes de alegria e de louvor da multidão em festa. Porque estás triste, minha alma, e te perturbas? Confia em Deus, ainda o hei de louvar, Ele é o meu Deus e o meu Salvador. A minha alma está abatida, por isso penso muito em ti, desde as terras do Jordão e dos montes Hermon e Missar. De abismo em abismo ressoa o fragor das águas revoltas. As tuas vagas e torrentes passaram sobre mim. Durante o dia, o Senhor há de enviar-te os seus favores, para que eu reze e cante à noite ao Deus que me dá a vida. Quero dizer, a Deus, tu és o meu protetor, porque te esqueces de mim, porque hei de andar triste sobre a opressão do inimigo, quebram-se os meus ossos, quando os inimigos me insultam e repetem a toda hora, onde está o teu Deus? Porque estás triste, minha alma, e te perturbas? Confia em Deus, ainda o hei de louvar, Ele é o meu Deus e o meu Salvador. 42. Vamos ao 43, que é pequeno. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a gente sem piedade. Livra-me do homem mentiroso e perverso. Tu, ó Deus, és o meu refúgio, porque me rejeitastes, porque hei de andar triste sob a opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem e conduzam à tua montanha santa, à tua morada. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que é a alegria da minha vida. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus, porque estás triste, minha alma, e te perturbas. Confia em Deus, ainda o hei de louvar, Ele é o meu Deus e o meu Salvador. É a continuação do 42, não é? 42, 43. Pois é. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Pois é. A nossa vida, nós encontramos aqui estas passagens bíblicas para a mensagem de hoje, para nós, na nossa vida
na nossa vida de hoje, é que alguns versículos do Salmo 42 é bem o que nós vivemos em tempos difíceis, e todos nós enfrentamos dificuldades, angústias, agonias, tristezas, não é? Desse lado, não é bem assim? É. Todos nós, mas isto é sem exceção, até mesmo aqueles a quem cada um de nós pensa que estão bem na vida, que estão bem de saúde, que estão bem na vida. Sabe uma coisa? Só Deus sabe o quanto vai dentro de cada pessoa, o quanto vai dentro de cada alma, o quanto vai dentro de cada relacionamento, o quanto de alegria, de tristeza. Só Deus sabe o que estão passando. Talvez esse alguém possa ser vocês desse lado. Muitos de vós podem pensar que a sua vida é uma maravilha, porque cada um de vós talvez não demonstre, e vocês até durante os relacionamentos físicos de amizade sorriam e sabe com certeza disfarçar essa mágoa, essa tristeza, essa angústia. Mas realmente só Deus, só Jesus sabe o que se passa na vida de cada um, na sua vida, porque isto acontece a todos nós. Aqui não há, nós não temos o mando e o comando na mão. Nós não temos a nossa vida na mão. Nós não temos um momento. Todos nós, sem exceção, enfrentamos com certeza problemas. Eu não sei quais são desse lado as suas preocupações, dificuldades, angústias, tristezas, as suas preocupações hoje. Quais são as suas angústias, tristezas? E talvez eu esteja até falando com cada um de vocês, uma mulher que se sinta desprezada pelo marido, um homem que não te valoriza, por exemplo, ou pelo contrário, talvez eu esteja falando com o marido desprezado pela esposa, a mulher que nunca reconhece o que você faz, o que o marido faz, o quanto você se esforça para às vezes agradar. Eu falo com cada um de nós. Você que é pai, você que é mãe, preocupado com as más escolhas de companhias dos seus filhos, ou até um pai, uma mãe desprezada por um filho, não é? Uma filha. Essa, sabem que mais? Essa é uma dor terrível, é uma dor muito, muito angustiante, terrível. Não é ver quem a gente ama nos virar as costas. É realmente algo muito, muito doloroso. Ou até talvez vocês desse lado estejam enfrentando
enfrentando a dor de ter perdido alguém na morte, não é? No desencarne, que passou para o mundo espiritual, do qual nós deixamos de ter o contacto humano, partiu na sua individualidade, no seu caminho, na sua jornada, caminhada, partiu, acabou o seu tempo, partiu. Aqui claro que as idades contam muito, não é? As idades às vezes contam muito, às vezes não sempre. Quanto mais novo, mais dor, mais pena, mais sofrimento, não é? Enfim, mas acima de tudo o relacionamento, o carinho, o conforto que nós temos por esse ser que partiu, que morreu, que desencarnou, que foi a caminho dessas dimensões, desses planos, desses mundos de Deus Pai Todo-Poderoso para abrir o tal caderninho e começar a ler as suas obras aqui da Terra. Pois é. Principalmente também agora nesta época de pandemia, né? Talvez eu esteja falando com uma pessoa desempregada, talvez cada um de vós esteja desesperadamente em busca de um trabalho que é tudo o que você quer. Para quê? Para pagar as suas contas, para honrar as suas contas. Vocês desse lado, meus amigos, minhas amigas, não pedem muitas vezes riquezas, não é? Vocês não pedem muitas vezes luxos, não. A única coisa que vocês pedem é poder se sustentar a sua família, ter no mínimo do conforto, das necessidades, ter uma vida digna. Pois é, meus queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, pois é. Como são difíceis os nossos dias em que nós estamos ultrapassando e vivendo. E como são às vezes, os julgamentos alheios, os julgamentos do nosso vizinho, da nossa vizinha, do nosso amigo, as injustiças, os julgamentos em que a sua vida, pois é, talvez você acorde sorrindo, mas aquela vizinha, aquele vizinho, da tal história da pedra, muito preocupada na vida de cada um, o ditado diz que quem traz também leva. Tem sempre aquela pessoa que é especialista em fofoca, em crítica, em dizer mal, em criticar. Pois é, nós, por todo o planeta, há disso. Pois é. Há disso, para nos trazer ainda mais angústia, tristeza, agonia, que é o julgamento por aquela pequenina semente daquela pessoa, germina por muita gente, às vezes uma confusão que não é nada comparado com a realidade. Pois é, esse julgamento em sua vida. Pois é, meus amigos. Talvez vocês de manhã acordem até alegres, acordem contentes, felizes, sorrindo. Mas só Deus sabe do seu coração. Coração sofrido, coração angustiado, coração doído, coração triste, coração desesperado. Sabem uma coisa? Tem muitas vezes que eu entendo a cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu entendo cada um de vocês. Eu também, como é natural, eu também já passei por tantas
tantas coisas na minha vida, tantas dificuldades, tantas angústias, dizer que não tive desesperos. Tive. Mas acima de tudo mantive alguma superação e fé. Pois é. A nossa vida, essas dificuldades na nossa vida, nos dão um certo e determinado crescimento. Mas as dificuldades passam na nossa vida de todos, em muitas áreas da minha vida. Em muitas áreas da minha vida, eu já enfrentei muitas angústias. E sabem que mais? E ainda enfrento. Porque, graças a Deus, estamos aqui no mundo físico. Estamos aqui no mundo físico. Para isso, Deus nos, como eu sempre digo, nos dá o sopro da vida todo o dia, nos dá o ar, o oxigênio, a luz, mas nós, para engrandecimento nosso, individual, espiritual, terá que haver sempre essas superações. Nós continuamos a enfrentar todos os dias da nossa vida, pois é. E vocês também, como é natural. Eu sei que nos momentos difíceis nós costumamos nos perguntar, nos perguntar, afinal, porque é que eu sinto tanta tristeza e como é que eu posso curar essa tristeza? Porque Deus não me socorre. Deus não me ouve. O que fazer quando Deus não me responde? Quando Deus não manda aquilo que eu quero, desejo, almejo, preciso, necessito na minha vida? Pois é. Há muitos que podem pensar que este tipo de pergunta, este tipo de sentimento, que ele vem de pessoas que não têm fé, ou que têm ou espiritualmente, não é? Espiritualmente fracas, porque nós temos a nossa parte física e temos a nossa parte espiritual. Logo, há pessoas mais fortes fisicamente e há pessoas mais fortes espiritualmente. Aquela mais forte espiritualmente não quer dizer que seja mais forte fisicamente. Às vezes é o contrário. Eu poderia aqui contar tanta condição e situação de pessoas corpulentas fisicamente que na parte espiritual é para esquecer. Pois é, mas nós temos que crescer espiritualmente. E essas pessoas que têm fé ou espiritualmente que são fracas, que levam o tempo pensando nisso, pois é. Não foi os versículos aqui do Salmo 42, 43, não é? Do qual nós aqui, homens de Deus, não é? Que fala aqui, homens de Deus, pessoas espiritualmente fortes, que escreveram aqui o versículo 42, 43, palavras de lamentação, mas ao mesmo tempo também de muita fé e superação. Isso nos mostra que a vossa tristeza, a sua tristeza, a sua angústia, agonia, desespero, desequilíbrio, que não é falta de Deus na nossa vida. Não é. E nem muito menos de amor. Pois não. Porque a todos nós, seres humanos, seres físicos, a todos nós passamos por momentos destes, sabem? Por momentos assim. E todos nós
ficamos muitas vezes abatidos. E principalmente nestes momentos, é que temos os nossos picos de altos e baixos, picos de fé e picos de desespero ou desesperança, não é? Pois é, de angústia. Os homens dedicados a Deus, os filhos dedicados a Deus, escreveram estes salmos, este registro, aqui no Salmo 42, 43, não é? Primeiro, aqui no versículo 3, que diz, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei contemplar a face de Deus? Pois é. Diz assim desta forma, pois é. E o que é que acontece? As nossas lágrimas são o nosso alimento. As nossas lágrimas são o nosso alimento. Isto passa-se durante o dia e durante a noite. E talvez cada um de vocês aí se sinta desta forma assim. Talvez tudo o que nós temos feito ultimamente seja muito frequente que seja chorar. Pois é, chorar tem muita condição para chorar. Há quem chore de alegria, mas 90% com certeza chora de tristeza, de dor, de mágoa. E aqui inclusive o salmista aqui, ele também se sente desta forma assim, se sente doído, sofrido, angustiado, triste. E ele continua porque continuo eu me desesperando, porque estou tão agitado. Pois é, porque te esqueces de mim. Pois é, essas perguntas fez o salmista. Essas perguntas também nós fazemos. Porque é que Deus se esquece de nós, muitas vezes, nas nossas tristezas? Essas palavras são palavras de lamentações. São palavras de lamentações que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Uma alma abatida se sentia triste, agitado, desesperado, pensando inclusivamente que Deus tinha se esquecido dele. Pois é, Deus nunca se esquece. Já viram que Deus nunca se esquece de nós? Que Deus nos dá todos os dias o sopro da vida. Jesus, divino e amado Mestre, nos dá o sopro da vida. É renovado diariamente. O oxigênio, a luz do sol, a claridade, é renovado diariamente. Por isso ele não se pode ter esquecido de nós. Não. Mas aqui o salmista pensou que Deus se tenha esquecido dele, não é? Então, que não tenha querido inclusivamente as nossas tristezas, as nossas angústias, diante das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é? Pois é, não é falta de Deus, não é falta de Deus. Isso acontece com quase todos os seres físicos. Muitos homens, muitas mulheres de fé. Acontecia no passado e acontece no presente. Aconteceu
em todo o passado e acontece atualmente no presente e irá acontecer no futuro, como nós vemos aqui nestes versículos. Mas notemos que, apesar das lamentações, o salmista no final demonstrou a sua fé. A sua fé. Por exemplo, o que o salmista diz, porque afinal eu me desespero, porque estou tão agitado. Pois é, esperei em Deus, porque eu ainda o louvarei como meu grandioso Salvador e meu Deus. Graças a Deus que o salmista não perdeu a sua coragem, tal como nós não poderemos perder a nossa fé e a nossa coragem. Nós podemos estar realmente, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos realmente estar enfrentando muitas dificuldades da vida. Isso é verdade. Mas, acima de tudo, para a superação do dia, para a aproximação do dia de amanhã, porque Deus, Jesus, já está trabalhando no dia de amanhã para cada um de nós. Nós precisamos manter a nossa confiança em Deus Pai Todo-Poderoso. Não tem outro jeito, não tem outra maneira, porque só Ele pode, pois é, a nossa fé, não é? A nossa fé, a nossa superação é o que nos dará forças para continuarmos o dia de amanhã. E depois, se nós tivermos se vocês tiverem inclusive um tempinho, leia, é bom ler o Salmo 42, 43. São apenas, poucas palavras, são poucos versículos, são poucos versículos. 42 tem 12 e o 43 só tem 5. Por isso, estão a ver, é muito pequenino. Levam menos de 2 minutos a ler. Leiam para compreender realmente o que estes 2 salmos representam na nossa vida. Com certeza que vão ajudar cada um de vocês, cada um de nós, quando nós nos vemos encurralados na nossa vida. Porque estes salmos mostram que em Deus, em Jesus, em Maria, na Santíssima Trindade, existe realmente uma saída. Talvez a única saída possível da nossa vida, das nossas lamentações. Existe uma saída. Existe a solução para o vosso problema. Existe a segurança. Pois é. Todos os salmos, inclusive, nos ensinam alguma coisa. Nos ensinam a buscar em Deus. A buscar em Deus de verdade. Quando as coisas terríveis nos assombram, os salmos, eles nos motivam a apelar ainda mais a Deus, por meio da nossa fé, superação, alegria e, claro, como não poderia deixar de ser, por meio da prece e da oração. Claro, por meio da prece e da oração. E como um juiz, a força
é o guia, é a fonte de toda a luminosidade, é a força, é a fonte que nos traz o prazer à vida, que nos traz a segurança, dos que buscam de todo o coração em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus, divino e amado Mestre, porque é a proteção para todos os desprotegidos. Deus é o auxílio dos fracos. Deus é a esperança para os desesperados. Deus, Ele é a salvação dos perdidos. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sabem que mais vocês desse lado precisam, todos nós, precisamos mais de Deus, precisamos de Deus muito mais do que Deus precisa de nós. Isto é uma realidade, isto é o que acontece o tempo todo, sempre estão, por que não começar? Hoje, no dia de hoje, no momento de agora, está com dificuldades, é uma altura boa. Está alegre, é uma altura boa. Está em paz no seu lar, é uma altura boa, é sempre uma altura boa. O começar agora. E assim, cada um de nós sentirá muito mais tranquilidade diante de tantos problemas físicos, kármicos e espirituais. Pois é, que cada um de vocês vem enfrentando. Então, o que é que eu poderei dizer a cada um de vós? Meus amigos, minhas amigas, eu desejo que Deus Pai Todo-Poderoso possa os iluminar, abençoar hoje e sempre. Desejo que Ele os proteja, lhes dê muita e muita força, muita e muita coragem nós temos diante veio-me aqui a ideia, a história dos leões, não é? Diante daqueles leões que nós precisamos matar. São 2 leões, não é? Todos os dias, mas nunca se esqueça. Mesmo sendo difícil, mesmo tendo tendo picos de desespero, de desesperança, de angústia, diante das dificuldades, das angústias, tristezas, agonias, falsidades, falta de saúde, falta de trabalho, enfim, não perca nunca a sua fé, jamais, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é um socorro final bem presente em tempos de aflição. E pensando aqui nos 2 leões, nós temos 2 leões, do qual um alimentamos e o outro não queremos alimentar. Há um que alimentamos e há outro que deixamos passar fome, apertamos, amarramos, aprisionamos. Será o leão bom ou será o leão mau? Pois é, aqui a escolha é nossa. Nós é que poderemos escolher qual é o leão que alimentamos. Então, o que é que eu poderei dizer neste 39 minutos? Está mesmo bom. Este vídeo vai ficar com 40 e poucos minutos, vai ficar mesmo bom. Em tempos de aflição, sabem que mais, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe. Que Jesus divino e amado Mestre os proteja. Que a Virgem Santíssima ilumine o nosso lar, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Acima de tudo, que Deus os abençoe. E graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade,
E eu só vim aqui dizer boa tarde, e vou ter que sair mesmo, né? Pois, porque já chegou ao fim do vídeo. Já chegou ao fim do vídeo, pois é, graças a Deus. Então, que Deus os abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus.